Oi pessoal, sejam bem-vindos ao oitavo videoaula de cálculo 3. E nessa videoaula nós vamos ver sobre o conceito de rotacional e como calcular ele. Rotacional, como o próprio nome sugere, ele vai dar para a gente uma informação que vai nos falar se tal local ele está tendendo a rotacionar algum objeto ou não. Porque imagina, vamos pegar esse campo vetorial daqui, ó, um campo vetorial de duas variáveis e um campo vetorial muito simples, basicamente campo vetorial 0 e x ao quadrado. Então esse campo vetorial daqui, ó, minha função, ela vai ser o quê? Ela vai ter duas variáveis só, e o campo vetorial vai ser daqui, 0, x ao quadrado. Eu nem vou usar o y. Então, esse daqui é meu campo vetorial. Eu posso até excluir esse y daqui se eu quiser, só que não vai mudar muita coisa, porque o que mais nos interessa é como que vai ficar o gráfico disso aqui, que seria isso daqui, ó. Você vê que quanto mais a gente se afasta do 0, 0, mais vai ficando forte essa força daqui que joga a gente pra cima. Então, se eu dou com o objeto nesse ponto daqui, ele está sendo jogado mais para cima do que um objeto que está aqui, ó. Quanto mais longe do 0, 0, mais força está fazendo para o meu objeto ir para cima do que ele estaria se eu estiver mais perto do 0, 0. Só que o que acontece se eu colocar um barco aqui, por exemplo? Vamos supor que o meu barco ele está aqui, ó. Ele está vindo desse ponto até esse ponto daqui, ó. Meu barco ele tem exatamente um de comprimento aqui, ó. Ele está bem aqui, um barquinho. Se o meu barco está aqui, o que acontece? Meu barco está sendo empurrado para frente. Beleza, meu barco então, ele vai ao longo do tempo vir aqui para frente. Só que o que acontece? Essa parte que vai estar aqui do barco, que vai estar atrás do barco aqui, ó, ele vai ser jogada para cima com uma força maior do que a parte da frente. Vamos fazer um desenho disso aqui que eu acho que vai ficar melhor para a gente entender. Então, o nosso campo vetorial é esse daqui, ó. Vamos supor então que eu coloquei um barco nessa parte daqui, ó. Uma tábua aqui, um barco bem simplesinho, um barco quadrado aqui, ó. Bem nessa parte daqui, ó. O que acontece então? Essa parte daqui da frente do barco, ela está sendo jogada com uma força aqui para cima, uma força bem pequenininha. Só que essa parte de trás aqui do barco, ela está sendo jogada com uma força bem maior para cima aqui, ó. Então o que acontece? Meu barco vai indo para frente, só que essa parte daqui, ó, ele vai começar a girar para a esquerda. Ele vai começar ao longo do tempo a fazer uma rotação para esse sentido daqui, ó. Tanto que ele vai vir aqui, ó. Ele tá aqui no começo, depois de um tempo ele vai estar mais ou menos assim, ó. Ele já vai ter virado um pouquinho. Aí ao longo do tempo, vindo mais para frente aqui, ó, ele já vai ter virado mais ainda. E ele vai ficar sempre girando para a esquerda, porque a força que tá na parte direita aqui dele é um pouquinho maior do que a força que tá na parte à esquerda. Então, se eu colocar um barco aqui, ou uma hélice, qualquer coisa que eu colocar, que ele não é muito pequenininho, alguma coisa que tem um comprimento aqui, ó, ele vai começar a girar para a esquerda. Mas isso daqui a gente conseguiu deduzir isso porque a gente tem o gráfico aqui, né? Se a gente não tiver o gráfico, o que a gente vai usar para chegar a essa conclusão? Aí que a gente usa o rotacional. O rotacional a gente consegue calcular para funções de duas variáveis e para três variáveis também. Só que a forma de calcular cada um deles vai ser diferente. Para uma função de duas variáveis, ele vai ser mais ou menos nesse formato daqui, ó. Vamos supor que a gente tem uma função qualquer aqui, ó. Vou até apagar essa função de cima daqui. A gente tem uma função qualquer aqui de duas variáveis. Essa função daqui, ela vai ser o quê? Uma função que vai ter alguma coisa na coordenada x e alguma coisa na coordenada y. Então, na função aqui, ó, como que eu faço para calcular a rotacional dessa função daqui? Eu faço uma derivada da parte de y, aí, ó, nessa partezinha daqui. Isso daqui em relação a x, derivada parcial, e subtraio da derivada parcial de p, que é a parte de x aqui, né, em relação a y. Então, isso daqui é o que? É meu rotacional para uma função de duas variáveis. Então, o que isso aqui vai me dar? Ele vai me dar um número. Se esse número for positivo, quer dizer que o que? Ele está girando no sentido anti-horário. Então, nesse sentido daqui, ó. Já se ele for negativo, ele vai estar girando no sentido horário. E se ele for zero, quer dizer que ele não está girando. Então, positivo gira no sentido anti-horário, zero não gira, e negativo gira no sentido horário. Então, na função que a gente acabou de ver, a gente fez uns testes aqui e a gente chegou à conclusão de que ele está girando no sentido anti-horário, né? Então, isso quer dizer o quê? Que ele, se a gente for calcular a rotacional dessa função daqui, ele tem que dar um número positivo pra gente. Então, basta a gente usar essa fórmula daqui e a gente vai conseguir calcular a rotacional dela. Então, como que vai ficar? A derivada da coordenada y em relação a x, então aqui, ó, a coordenada y em relação a x, então vai ficar derivada parcial de x ao quadrado em relação a x, a derivada disso aqui é bem simples, né, vai ficar 2x, menos a coordenada de p, que é essa parte do x aqui, né, em relação a y. Então, menos a coordenada de 0 em relação a y, que vai dar zero, né? Então 2x menos 0, esse daqui é o meu rotacional. O que isso quer dizer? Eu posso substituir em qualquer ponto aqui, que eu vou ver a tendência dele para rotacionar para algum lugar. Então vamos pegar aqui de novo o nosso gráfico aqui, ó, e ver. Se eu tiver nesse ponto daqui, ó, meu barco ele tiver bem nessa partezinha daqui, ó, na parte do x igual a 1, o que vai acontecer? Ele vai estar rotacionando para a esquerda aqui, né? Então se eu substituir o x igual a 1, ele vai ficar o quê? 2 vezes 1 vai ficar 2. Positivo, então ele vai realmente girar para a esquerda, né? Vai fazer uma rotação no sentido anti-horário.
Mas e se eu colocar ele aqui, ó? Se eu colocar o meu barco aqui, vai acontecer o extremo oposto, né? A parte da frente aqui dele vai sofrer uma força maior do que a parte de trás aqui, ó. E ele vai começar a girar no sentido horário. Então tem que dar um número negativo pra mim, né? O que de fato vai acontecer. Porque aqui, ó. Nessa parte daqui, o x igual a menos 1. Então 2 vezes menos 1 vai dar o quê? Menos 2. Menos 2, negativo, né? Ele vai rotacionar o quê? No sentido horário, tá vendo? Que nem a gente viu aqui. E o que esse número daqui representa, então? Quanto maior o módulo do número, mais rápido ele vai rotacionar. Então, se eu for pegar aqui na frente, igual aqui, ó, o x igual a 2, eu for pegar aqui na frente, por exemplo, x igual a 7. X igual a 7 vai ficar o quê? 2 vezes 7 vai ficar igual a 14, né? Então, no x igual a 7, ele vai estar girando no sentido anti-horário, porque o número é positivo, né? Muito mais rápido do que ele vai estar girando no x igual a 1. Porque esse aqui é um número maior, né? O módulo dele é maior. Se fosse no x igual a menos 11, ele vai estar bem pra cá, né? Então vai ficar como? 2 vezes menos 11 vai ficar menos 22. Então menos 22 ele vai estar girando no sentido horário, já que é negativo, né? Só que muito mais rápido do que esse aqui, né? Já que o módulo do 22 é muito maior do que o módulo de 2. Então assim que é rotacional para uma função de 2 variáveis. Só que uma função de 3 variáveis, como que vai ficar? Aí já fica um pouco mais complexo, fica uma fórmula um pouquinho maior. Só que antes disso, como que vai ficar esse formato aqui, ó? A única coisa que vai mudar é que essa parte de z aqui, ó, ele vai ter um r. Então vai ter alguma coisa escrita na parte da coordenada de x, outra coisa na parte da coordenada de y e outra coisa para a coordenada de z. E a função ela vai ser de 3 variáveis. Então a gente vai ter que colocar um z aqui também. Aí esse rotacional agora para uma função de 3 variáveis, ele não vai ficar como escalar, ele vai ficar como um vetor, que vai ser o quê? Esse vetor daqui, ó. Na primeira coordenada, eu vou ter a derivada de r em relação a y, menos a derivada de q em relação a z. Aí na coordenada y, eu vou ter a derivada de p em relação a z, menos a derivada de r em relação a x. E na coordenada z, eu vou ter a derivada de q em relação a x, menos a derivada de p em relação a y. Então vai ficar uma fórmula bem grande, né? Vai ficar um vetor aqui que, se eu vou decorar isso aqui, vai dar muito trabalho. Então como que eu posso escrever isso de uma forma mais fácil? Eu posso escrever isso aqui como se fosse o produto vetorial do quê? Do meu nabla e da minha função. Então se eu for pegar o meu nabla e fazer um produto vetorial dele com a minha função, eu vou ter o quê? Lembrando que o quê? O meu nabla nada mais é do que o vetor de derivadas aqui, ó. Então ele vai ser como? Derivada em relação a x, derivada parcial em relação a y e derivada parcial em relação a z. Então esse daqui que é o meu nabla. Então o produto vetorial disso, a gente pode resumir como se fosse um determinante grandão de uma matriz 3×3. Aí a gente vai replicar que nem a gente faz o produto vetorial normal. Vai ser então, aqui ó, na primeira linha, o vetor i, o vetor j e o vetor k. Na segunda linha, as coordenadas do nabla. E na terceira linha vai ser as coordenadas da minha função. Então p, q, r. Aí se eu for calcular o determinante dessa matriz aqui, vai dar exatamente nesse vetor daqui, ó. Porque tudo que tiver multiplicando com i vai vir para a primeira coordenada aqui, né? Na coordenada x. Tudo que tiver multiplicando j vai vir na segunda coordenada. E o que tiver multiplicando k vai vir para a terceira coordenada aqui, ó, a coordenada de z, né? E se a gente for reparar bem, tecnicamente é a mesma fórmula que a gente usa para calcular o rotacional de uma função de 2 variáveis. Só que o que acontece é que tudo isso aqui vai ser zero. Por quê? Derivada de r. R não existe na função de 2 variáveis, né? Então a gente pode considerar zero. Então derivada de zero, isso vai ser zero. Isso aqui, ó, em relação a z, não vai ter z nenhum, então vai ser zero. De p em relação a z, também vai ser zero, já que não tem z nenhum. De r é zero, vai ser zero também. Mas só vai sobrar isso aqui, ó, que é exatamente a fórmula para calcular o rotacional de uma função de 2 variáveis. Então, se você quiser, você pode só decorar esse determinante daqui, ó, que na minha opinião é muito mais fácil, porque é só decorar que é o quê? Produto vetorial entre o nabla e a minha função. Aí, se você já sabe fazer produto vetorial muito bem, você vai conseguir fazer isso aqui tranquilamente, porque é só a gente pegar os dois vetores que tem aqui, colocar no determinante e a gente calcular isso aqui novamente, que nem a gente calcula o determinante. Pode usar a forma que você quiser. Se quiser, pode usar Laplace, pode usar Sarri. O importante é a gente saber fazer um determinante aqui. Para isso daqui, vamos pegar um exemplo bem simples para a gente ver que é muito tranquilo de fazer isso aqui. Vamos pegar essa função daqui, ó, a função yx, xz e xy. Vamos calcular o rotacional dessa função daqui então. Então a gente pode usar qualquer uma das duas fórmulas aqui, já que ambas são a mesma coisa, né? Só que escrito de uma forma diferente. Então para isso eu vou pegar essa fórmula daqui de cima que já está prontinha. Vou copiar, colocar aqui do lado e a gente vai substituindo tudo de pouco em pouco. Então como que vai ficar? Na primeira coordenada, a derivada de r em relação a y. Então a derivada de r é esse daqui, né? Vou até colocar o nome aqui em cima. Esse aqui é o p, o q e esse é o r. Então a derivada de r em relação a y. Vai ficar o quê? Vai ficar só x, né? Então x menos. Agora aqui, ó. Derivada de q em relação a z.
o Q é o meu XZ. Em relação a Z, vai ficar X, né? Então, assim que ficou a primeira coordenada. A segunda agora. Derivada de P em relação a Z. P é esse daqui, né? Em relação a Z, já que não tem Z aqui, vai ser 0. Então, deu 0 aqui. Menos essa segunda aqui, ó. Derivada de R em relação a X. Então, derivada de R em relação a X. Então, vai dar Y isso aqui, né? Então, derivada de R em relação a X vai ficar só Y. Agora, então, nessa terceira coordenada aqui, na coordenada Z, eu vou ter o quê? Derivada de Q em relação a X. Então, derivada de Q em relação a X vai ficar só o meu Z. Então, só Z. E depois, menos derivada de P em relação a Y. Então, derivada de P em relação a Y vai ficar só X. Então, menos X. Agora, deu para simplificar algumas coisas, né? Isso aqui eu posso colocar como 0. X menos X vai dar 0, né? Então, 0 menos Y vai dar só menos Y. Esse último daqui, ele vai dar, então, Z menos X. Então, o que acontece? O meu rotacional é esse vetor daqui, ó. O que esse vetor quer dizer? Eu vou escolher algum ponto, e esse vetor ele vai me dar as informações para que direção e sentido e qual que é a força que o objeto vai estar rotacionando nesse campo daqui. Então, vamos fingir que eu coloque uma agulha, por exemplo. Uma agulha em algum lugarzinho daqui, em algum ponto. Esse vetor daqui, ele vai me falar para qual sentido que ele está girando e qual que é a força que ele vai estar girando também. Então, vamos escolher um ponto aleatório. Vou escolher no ponto 111. Ponto 111. Vou então substituir o x por 1, o y por 1 e o z por 1 também, né? Então vai ficar o quê? O x por 1, o y por 1 e o z por 1. Então como que vai ficar esse vetor daqui? 0, menos 1 e 1 menos 1, né? Então esse vetor daqui ele ficou aqui. 0, menos 1 e 0. Nesse ponto daqui, ó. 1, 1, 1. Então nesse ponto eu tenho esse vetor daqui, ó. O rotacional me deu esse vetor. E o que esse vetor daqui ele tá me dizendo? Ele está me dizendo exatamente tudo que eu preciso saber. O módulo desse vetor daqui, ele vai ser a força que essa rotação vai estar ocorrendo. Então, quanto maior for o módulo, mais forte está acontecendo essa rotação. Então, o que acontece? O módulo desse vetor daqui, ele vai ser exatamente 1, né? Então, qual que é a força que essa rotação está acontecendo? 1. É 1. Se o módulo fosse 2, por exemplo, seria mais forte. Se o módulo fosse 15, seria mais forte ainda. Quanto maior o módulo, mais forte ele vai estar girando. Mas como que a gente vai fazer para descobrir o sentido disso? Aí que a gente vai usar a regra da mão direita. E como que funciona essa regra? Com o meu dedão, vou fazer como se fosse uma joinha com a minha mão. Eu sou muito bom para desenhar, mas vamos supor que essa aqui é a minha mão. Essa aqui é a minha mão direita. Cuidado que tem que ser sempre com a direita. Essa regra não funciona para a mão esquerda. Então com a minha mão direita eu vou fazer uma joinha. Vou até deixar a mão um pouquinho mais aberta aqui, ó. Essa parte daqui, eu não vou pressionar muito esses dedos aqui. O que acontece? Com o meu dedão, eu vou apontar para onde que esse vetor está apontando. E os meus dedos vão falar em qual sentido que ele vai estar girando. Ele sempre vai estar girando no sentido anti-horário em relação à minha mão. Então se o meu vetor ele está bem aqui para cima, ó. Esse que é o meu vetor, ele está girando para qual sentido? Nesse sentido daqui, ó. No sentido anti-horário, tá vendo? Então se o meu vetor que eu consegui achar aqui na rotacional, calculando a rotacional, o meu objeto ele vai estar girando nesse sentido daqui, ó, no sentido anti-horário, bem nesse sentido daqui, ó. Mas se o meu vetor, por exemplo, ele está apontando para cá, ó. O que isso quer dizer? Que eu vou ter que pegar a minha mão e colocar ela no mesmo sentido que esse vetor aqui vai estar. Então, vou supor que esse aqui é a minha mão meio desproporcional, né? Só que eu coloquei aqui, ó, o meu dedão no mesmo sentido que esse vetor daqui, ó. Então, a rotacional vai estar acontecendo sempre no sentido anti-horário a minha mão aqui. Então, no sentido que estão os meus dedos mesmo, tá vendo? Os meus dedos aqui, eles vão indicar em qual sentido que está acontecendo. Os meus dedos aqui estão no sentido anti-horário já por padrão, né? Já que é minha mão direita. Então, nesse mesmo sentido que meu objeto vai estar rotacionando. Então, para esse sentido daqui, ó. Então, se o meu vetor é esse daqui, ele vai estar girando nesse sentido daqui, ó. Sempre no sentido anti-horário. Então, é dessa forma que esse vetor daqui, ó, ele vai estar me falando em qual sentido que ele está girando, qual eixo que ele vai estar girando também, né? E a força dele, que vai ser através do módulo do vetor. Talvez um pouquinho mais difícil de descobrir as informações, né, da rotação, porque a gente está falando de um ambiente tridimensional, né? A gente está falando de um ambiente 3D, porque existem infinitas possibilidades de um objeto estar girando, né, em 3D. Porque existem muitos eixos. Já se fosse no ambiente em 2D, é muito mais fácil, né? Só tem quais sentidos? O anti-horário e o horário. Pronto. Então por isso que o número só basta pra gente. Só que uma coisa muito interessante também seria o quê? E se no lugar desse X aqui, ó, eu colocasse o meu Z? Que isso acontece? Aí vai mudar todo o meu rotacional, né? Eu vou calcular ele aqui de novo, de uma forma um pouquinho mais rápida para o vídeo não ficar tão grande, pra gente ver como que ficaria esse rotacional daqui. Então, vou apagar tudo isso aqui e calcular tudo de novo bem rápido. Então, derivada de R em relação a Y vai dar a mesma coisa, né? Vai dar X. Derivada de Q em relação a Z
vai também dar x. Derivada de p em relação a z, agora vai ficar y. Derivada de r em relação a x, vai ficar só y também, né? Então, menos y. Agora, derivada de q em relação a x, vai ficar o meu z. E derivada de p em relação a y, vai ficar também o meu z. Então, olha aqui, ó. Isso tudo vai ficar um vetor nulo, né? O que isso quer dizer? Que não existe rotação nesse campo daqui, ó. Esse campo daqui, ele é todo certinho. Eu posso colocar em qualquer lugar que ele nunca vai tender a girar os objetos. Ele vai sempre ficar se movendo sem girar. Mas por que isso aconteceu nesse campo daqui? É porque esse daqui é um campo conservativo. Se é um campo conservativo, ele é o vetor gradiente de alguma função escalar, né? Que função escalar que é essa? É a função x, y, z. Se eu derivar em relação a x, eu tenho isso aqui. Se eu derivar em relação a y, eu vou ter isso aqui. E derivar em relação a z, eu vou ter isso aqui, né? Então, isso aqui é a minha função potencial dessa função vetorial conservativa daqui de cima, né? O que isso quer dizer, então? Que todo campo conservativo sempre vai ter rotacional zero. Sempre. Seja uma função de 2 variáveis ou uma função de 3 variáveis. Se é um campo conservativo, tem obrigatoriamente rotacional zero. Porque o campo conservativo, ele não tende a girar as coisas. Então, o rotacional dele sempre vai ser zero. Só que cuidado que o contrário não se aplica também. Nem sempre que o rotacional de uma função dá zero é um campo conservativo. Então, o que acontece? Todo campo conservativo tem rotacional zero. Mas nem todo rotacional zero é de um campo conservativo. Pode existir uma função que não é um campo conservativo, só que se eu for calcular o rotacional, também vai dar zero. Então, cuidado que calcular o rotacional ele dá zero não é suficiente para provar por si só que o campo é conservativo. Então, esse foi o vídeo aula. Espero que tenha dado para entender tudo. Qualquer dúvida, deixe nos comentários e até a próxima vídeo aula.